Queridos, chegamos então à última etapa do Salmo de número 22. Hoje é a terceira e última pregação do Salmo de número 22. Estou muito feliz, muito agraciado por esta etapa, né? Três exposições, 3 pregações no Salmo. Eu quero inclusive desafiar você que talvez está nos visitando hoje, ou até você que não acompanhou as outras 2 pregações, eu desafio você a tentar ouvir as outras 2 pregações, porque hoje é a culminação do Salmo, que vamos trabalhar os versos de número 22 ao verso de número 31. Então abra sua Bíblia no Salmo 22, do verso de número 22 até o verso de número 31. A parte que eu vou trabalhar hoje com os irmãos, ela é basicamente um resultado do que já foi apresentado nas outras 2 partes, que fala do sofrimento do Messias, fala do sofrimento do Cristo. Então aqui os versículos finais, eles vão apresentar o resultado, a conclusão do que este sacrifício gerou. E aí automaticamente eu lembrei do texto de Isaías 53, versículo de número 10 e o versículo de número 11, que é um texto que fala sobre o servo sofredor, onde diz o seguinte: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. Então, esta última parte do Salmo 22, ele vem apresentando o resultado, vem apresentando o louvor, vem apresentando a glória do sofrimento e mais outras 4 verdades, na realidade, em relação ao sofrimento glorioso. Então, vamos observar, queridos. Vamos fazer inicialmente a leitura. Verso de número 22 até o 31 diz assim: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Vós que temeis o Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó. Reverenciai-o, vós todos, posteridade de Israel. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu, quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor, na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso coração. Lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações. Verso 28. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá. Falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então nós vamos observar mais quatro verdades sobre o sofrimento glorioso. E a primeira verdade que eu quero observar com os irmãos, nós podemos destacar aí do verso 22 ao verso de número 24. E a primeira verdade sobre o sofrimento glorioso é que ele conduz ao louvor. Esses versos que nós acabamos de ler, 22, 23 e 24, nós temos uma manifestação clara do salmista ao louvar ao Senhor, agradecer a Deus exatamente pelo ocorrido, e como aquilo geraria também um fruto de louvor na vida de quem estivesse ouvindo as suas palavras. Então, o verso 22, ele manifesta essa atitude pessoal dele de louvar a Deus,
a atitude pessoal dele de tornar um louvor e a gratidão dele ao nosso Deus de maneira pública. Quando ele afirma no verso de número 22, a meus irmãos declararei o teu nome. A palavra declarar aqui significa, irmãos, uma aclamação pública, algo que você externava publicamente em honraria em relação àquela pessoa. Então, a palavra declarar significa basicamente isso aqui. Imaginem talvez que agora eu viesse para cá para frente, chamasse um de vocês e começasse a declarar os feitos de vocês, a ação de vocês, enaltecendo, honrando, exaltando exatamente o nome daquele indivíduo. Então, quando o salmista diz, aos meus irmãos declararei o teu nome, ele está mostrando que o louvor que ele tributa a Deus, ele vai tributar este louvor de maneira pública. Ele vai tributar este louvor não de maneira escondida, não de maneira no privativo, mas ele vai exatamente tornar manifesto este louvor e esta gratidão que ele tem ao nosso bom Deus. E quando ele usa a palavra irmãos aqui, na primeira parte do verso 22, ele está fazendo menção ao verdadeiro Israel, uma verdadeira família, certo? Então, ele não está declarando, ele não vai declarar publicamente o seu louvor, a sua gratidão, a sua palavra de exaltação ao bom Deus em qualquer lugar, muito pelo contrário. Ele vai exaltar e declarar exatamente diante dos irmãos e exatamente no meio da assembleia, como nós vamos já observar, ou seja, no meio da reunião dos santos. Ele diz, olha, apesar de ter passado por tudo aquilo, apesar de ter sofrido, apesar de ter padecido, tudo isso gera louvor na minha vida, mas gera um louvor de maneira tão grande que eu não vou guardar este motivo de gratidão que eu tenho ao meu bom Deus. Eu vou externar isso de maneira pública entre os meus irmãos. É um tesouro tão precioso que não tem por que ficar guardado. É um tesouro tão precioso que eu tenho que compartilhar com todos aqueles que estão ao meu redor. Como eu falei para vocês, quando ele diz, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. A palavra congregação aqui faz referência à assembleia. São pessoas reunidas para um propósito em particular. São fiéis reunidos na casa de Deus. Então, o louvor que ele vai externar, meus irmãos, de gratidão, por conta do sofrimento glorioso, ele diz que é um louvor público. É um louvor entre os irmãos, quando ele afirma, a meus irmãos declararei o teu nome. Cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele faz questão, queridos, ele não quer esconder em nenhum momento exatamente por tudo aquilo que ele passou e a maneira que Deus o havia livrado. Demonstrar publicamente em alegria e espontaneidade os atos de Deus. É reconhecer o que ele faz. É o deleite e o contentamento por suas obras. É a satisfação pela tranquilidade do que ele proporciona. É a alegria de estar nele e pertencer a ele. É isto que o salmista diz, o meu louvor é tributado a ti, porque eu sei a quem eu pertenço. O meu louvor, a minha gratidão é tributada ao Senhor, porque eu sei tudo aquilo que ele tem feito a meu favor, tudo aquilo que ele tem feito por mim. E eu não vou, em maneira alguma, ficar envergonhado e dizer, não, eu vou externar a minha gratidão, externar o meu louvor lá dentro da minha casa, escondidinho lá dentro do meu quarto. Muito pelo contrário. Ele diz que faz questão de tributar de maneira pública toda a alegria e satisfação que ele tem em Deus junto com os irmãos. Ele diz, eu não vou guardar isto. O retorno do Rei da Glória, queridos, Jesus Cristo, conduzirá seu povo à verdadeira atitude de contentamento, regozijo, felicidade e deleite. Tal expressão de louvor será manifestada perfeitamente em junção com a verdadeira família da fé. É o que o salmista está expressando. O sacrifício de Cristo, o sacrifício, a morte, o sofrimento, o conduz ao verdadeiro louvor. Um louvor de gratidão, um louvor que é manifestado exatamente entre os seus familiares espirituais. Um louvor que é manifestado entre aqueles que fazem parte do verdadeiro pacto. Um louvor que é manifestado exatamente ao verdadeiro Israel. E eu posso dizer para vocês, dentro e em volta da verdadeira igreja. Ele não vai ficar em silêncio, porque não é o motivo de externar esta gratidão a Deus. Mas aquilo que o salmista está sentindo, queridos, esta manifestação de louvor, este desejo de entoar, esse desejo de reconhecer, não é somente público, como nós temos no verso 22. O louvor também que ele apresenta, no verso 23, ele vai dizer que é um louvor que busca ser contagiante. Olhem comigo o verso 23, como ele é curioso. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Glorificai-o, vós todos, descendência de Jacó.
reverenciai-vos vós todos, posteridade de Israel. O verso 23 é uma ordem de incentivo, ele está incentivando para que a congregação comungue da mesma alegria que ele está sentindo, que os irmãos partilhem da mesma felicidade que ele está sentindo por entender quem é Deus na vida dele. Sabe, aquela ideia de chegar e dizer, vamos lá, será que vocês não entendem, vocês que temem ao Senhor, louvai-o, glorifiquem vós todos, descendência de Jacó, linhagem, eleição, vós que fazem parte da posteridade de Israel, nação escolhida. Ele traz essas verdades à tona para contagiar aqueles irmãos, para que eles também buscassem externar este louvor a Deus. A alegria do salmista, irmãos, era tremenda pelos feitos de Deus na vida dele, que ele diz, vou manifestar os louvores publicamente, diante dos meus irmãos, mas vou incentivar também os meus irmãos para não ficarem indiferentes diante desta grandiosidade. Aí ele diz, lembrem-se do pacto, lembrem-se da aliança, lembrem-se da descendência de Jacó, lembrem-se como Deus escolheu vocês, tragam à memória esta escolha, tragam à memória que Deus tirou vocês do Egito para cumprir o seu propósito e para ser o seu plano, louvem ao Senhor juntamente comigo. É um pedido que ele faz, ele não consegue reter para ele e guardar para ele tamanho tesouro e tamanha maravilha. Geralmente, quando há um grande interesse por algo, a iniciativa é contagiar outros e tentar levá-los à mesma empolgação. O louvor que brota na sinceridade do coração é a ferramenta de conduzir outros à mesma postura. É o ardor de levar outros através de gestos e palavras. É o desejo de colocar outros no mesmo local em que você está, porque você está sentindo esta alegria, você está sentindo esta satisfação. Não é ficar indiferente, irmãos, diante dos atos de Deus, diante das maravilhas de Deus. Eu não consigo entender como um Deus grandioso que nós servimos não nos conduz a um louvor sincero que brotam de corações felizes. Parece que já vivemos uma realidade, queridos, de tão apatia, de tanta indiferença, que o nosso coração não se alegra mais com o livramento de Deus, com a salvação de Deus, com o suprimento de Deus, com o que Ele tem feito, com o sacrifício de Cristo na cruz. O salmista diz, olha, isso está transbordando no meu coração, vou tornar público e vou contagiar a congregação para que ela louve juntamente comigo. Sabe, queridos, eu não estou falando aqui que agora vamos rodar, ficar de cabeça para baixo na hora do culto, fazer estripulia. Eu não estou falando de estripulia, mas é um coração que arde de felicidade pelos feitos de Deus. É uma vida que transborda de alegria pelo que Deus tem feito. Isso é externar um louvor publicamente e diante da igreja. Aí cantamos, né? Maranata, ora vem o Senhor Jesus. E às vezes, sabe, é só mecânico, irmãos. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nós estamos pensando, chegar em casa eu vou lavar roupa, chegar em casa eu vou ter que arrumar as crianças, chegar em casa eu vou ter que preparar as coisas para sair amanhã. Irmãos, o que é isso? Será que isso é fruto de um louvor que brota de uma vida que entende o que quer dizer Maranata, ora vem Senhor Jesus? Então o salmista ele diz, eu entendo o que Deus é, eu entendo o que Deus tem feito, eu entendo que o sofrimento dele me conduziu a esta possibilidade de louvor sincero. Vou tornar isso público e vou contagiar a congregação para que me acompanhe também nesta postura. E aí, irmãos, o verso 24, ele vai mostrar a causa do louvor. E se o que nós temos no verso de número 24, a verdade da causa do louvor, não nos conduz a um louvor sincero ao nosso bom Deus, eu não sei mais o que pode conduzir. Então, esses versículos, eles vêm apresentando que o sofrimento glorioso, ele conduz ao louvor. É um louvor público, no versículo 22. É um louvor que busca também contagiar outros, no verso 23. E no verso 24, nós temos a causa do louvor. Olha o que diz o verso 24. Pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, nem ocultou dele o rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Olha aqui, deixa eu tentar desmembrar o verso para entendermos o que ele estabelece como a causa do louvor. Quando ele diz, não desprezou, está dizendo, olha, o meu Deus não olha
para a minha realidade com desdém. O meu Deus não faz pouco caso. O meu Deus não olha com um olhar de deboche para a minha vida. Então ele diz, pois não desprezou, nem abominou a dor do aflito, tornar detestável. Ele vai dizer, olha, isso aqui é o motivo de louvarmos ao nosso Deus. Deus não nos olha com desdém. Deus não faz pouco caso de nós. Deus não olha para a nossa aflição, para a nossa angústia de maneira detestável, ou como é dito, né, nós estamos vivendo uma época que a famosa frase do mimimi está muito em voga, para mimimi disso, mimimi daquilo outro, blá, blá, blá. Então quando Deus olha para a minha dor, olha para a minha angústia, Ele não faz pouco caso e não olha para mim e diz, para de mimimi. É isso que o salmista está dizendo. Ele diz, eu tenho motivos de sobra para externar louvor a Deus, porque Ele não abomina a dor do aflito. O que mais? Nem oculta dele o rosto. Ocultar o rosto, irmãos, era um termo utilizado para desprezo, rejeição. Essa ideia de ocultar o rosto ou virar o rosto era quando um leproso estava entrando na cidade, as pessoas, para desprezar aquele leproso, eles cuspiam em direção ao leproso e viravam o rosto, para fazer pouco caso, para desprezar. E o salmista continua dizendo, meu Deus não me trata com desdém, meu Deus não olha para a minha dor e diz que é uma coisa detestável, o meu Deus não despreza a minha realidade. E o que mais? Ainda no verso 24, mas ouviu quando gritou por socorro. Então ele diz, quem me socorreu na hora da angústia foi Deus. Ele está mostrando a causa do louvor. Ele diz, como eu não posso louvar ao meu Deus? Como eu não posso ter um coração grato ao meu Deus? Como eu não posso viver em constante prostração e louvor a este meu Deus? Porque Ele não despreza a minha dor, Ele não me olha com desdém, Ele não faz pouco caso, Ele não vira o rosto para mim. E quando eu gritei por socorro, quem estava do meu lado era Ele. Como que eu posso desprezá-lo? E aí, queridos, eu quero citar uma frase, Policarpo, bispo de Esmirna. Acredito que boa parte de vocês a conhece, inclusive eu fiz menção dela na quinta-feira. Policarpo foi desafiado a negar a fé. Negue o teu Deus e viva. Policarpo então respondeu o seguinte: tenho seguido a Cristo por 86 anos, sem que Ele me tenha feito mal algum. Por que eu haveria de negá-lo agora que me encontrarei com Ele? Ele entendia que o Deus que ele servia era o Deus que não olhava para a situação dele com desdém, que não fazia pouco caso dele. Ele disse, por que agora, no leito de morte, que eu estou prestes a me encontrar com o meu Senhor, eu vou negá-lo? Eu o sirvo a minha vida inteira. Ele nunca me desprezou, Ele nunca fez pouco caso de mim. Quando eu gritei por ajuda, quando eu gritei por socorro, quem estava do meu lado era Deus. Por que agora eu vou desprezá-lo? O Senhor, queridos, nunca rejeitou o seu povo. Sempre esteve ao nosso lado para ajudar e guiar. Também para exercer a disciplina. A disciplina, é manifestação do seu amor, cuidado e misericórdia. Ele só disciplina aqueles que Ele ama, segundo Hebreus capítulo 12. Assim como um pai corrige e disciplina um filho amado. Então, por quê? Que nós não temos, será que não temos motivo para louvar ao nosso Deus? Será que não temos um coração grato para manifestar publicamente a maneira que Ele nos tem guardado constantemente, queridos? Quando você chora, quem é que você acha que está do seu lado? Não é pai, não é mãe, não é marido, não é filho, não é esposo, não, é Deus. Quando você grita por socorro, que você está lá no hospital, quem é que está do teu lado te ouvindo? Não são os médicos, é Deus. Quando você está sepultando um ente querido e suplica por força, quem é que está do teu lado te ouvindo? É Deus. O salmista entende esta verdade. Ele diz, Senhor, eu não tenho outra coisa. Eu tenho que te adorar. Eu tenho que te louvar. Publicamente vou levar outros também a esta adoração.
Quando lamentamos, quando choramos, é Ele que conhece os sentimentos mais profundos da nossa angústia. Ele conhece as próprias motivações dos nossos sentimentos. É diferente de qualquer conselheiro humano. Ele não tem pressa em ouvir seu povo, nem tem um conselho manchado pelo pecado para nos dar. Antes, seus conselhos e orientações são perfeitos. E por último, Ele é o único capaz de resolver as nossas angústias. Por que não, então, louvar ao nosso Deus? Então, tudo isso é possível por conta do sofrimento do Senhor. Ele é o que está ao nosso lado. Ele é o que é o nosso advogado. Versos 25 e 26, encontramos então a segunda verdade. A primeira verdade, que o sofrimento glorioso, ele gera louvor. 25 e 26, o sofrimento glorioso, ele também conduz à gratidão. Olhem comigo, versos 25 e 26. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Louvarão o Senhor os que o buscam. Viva para sempre o vosso Deus. Esta primeira parte do verso 25, a parte A, ele é grato por aquilo que ele tem de mais importante, que é o relacionamento com Deus. Quando ele diz no verso 25, de ti vem o meu louvor na grande congregação, ele está dizendo em outras palavras, Senhor, o que eu tenho como forma de gratidão é o meu relacionamento contigo. É de ti que vem toda a minha gratidão. É do meu relacionamento, da manifestação com o Senhor, que eu não tenho, não me resta mais nada. Não sinto falta de mais nada, porque tudo eu tenho, que é o relacionamento contigo. Quero fazer menção aqui a uma frase do célebre Machado de Assis, que ele diz o seguinte: a gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele que o faz. Vou repetir. A gratidão de quem recebe um benefício é sempre menor que o prazer daquele que o faz. Queridos, é o próprio Deus, é a fonte de toda e qualquer gratidão. Não pelo que Ele tem feito por nós, mas pelo que Ele fez para o louvor da sua glória. E como dádiva de tal verdade, somos continuamente agraciados com sua presença conosco. Então, sabe o que nos traz louvor e gratidão? É a presença de Deus ao nosso lado. Sabe o que nos dá contentamento? É saber que Deus nos assiste. Sabe o que nos traz alegria, ou nos deve trazer alegria? É saber que Ele não desampara. Ter muito ou pouco não é a questão, mas antes entender que está debaixo do pacto de Deus é o suficiente e necessário para uma vida grata. As circunstâncias servem para conduzir a novos níveis de relacionamento com o Senhor. Mesmo assim, não são as circunstâncias que nos trazem contentamento, mas a nossa relação com o Senhor. O apóstolo Paulo entendeu isto, quando ele diz lá em Filipenses 4, de 11 a 13. Diz assim: não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontro. Sei passar por necessidade e sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância e em todas as coisas, tanto na fartura como na fome. Tendo muito ou enfrentando escassez. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Temos o apóstolo entendendo que a fonte de gratidão dele não estava baseada nas circunstâncias, não em elementos periféricos, mas fundamentado no seu relacionamento com Deus. O salmista vê esta dádiva e diz: Senhor, é de ti que vem o meu louvor na grande congregação. A minha gratidão vem de ti e não das circunstâncias.
A minha gratidão vem, não é do fato de ter ou não ter, mas a minha gratidão vem do fato do Senhor estar ao meu lado. Irmãos, verso 25, a parte B, e o verso 26, ele apresenta então uma gratidão que é sem medidas. Eu achei estes versos interessantes e curiosos. Então, ele vai externar essa gratidão, que é uma gratidão sem medidas. Olha só comigo. Verso 25, a parte B. E aí já entramos para o verso 26. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Então, o que acontece aqui? Nós temos que entender aquele contexto. Uma forma de cumprir um voto era o oferecimento do sacrifício de gratidão. Então, como é que um judeu ele cumpria um voto, algo que ele havia estabelecido com Deus? Ele cumpria, exercendo um sacrifício de gratidão. E como os irmãos sabem, aquela carne que era oferecida em sacrifício, existiam algumas partes que iam exatamente para o sacerdote, outra parte ficava com o ofertante. E aí não existia geladeira, não tinha como guardar a carne por longos dias. Então eles eram direcionados a consumir logo. Ou consumia logo ou distribuía entre os familiares. Olha, foi oferecido ali um sacrifício de um animal grande, essa parte aqui sobrou, papai, pp, e aí eles distribuíam. O salmista diz que ele está tão grato, mas tão grato, que aquilo que ele vai oferecer como voto, ou seja, aquilo que ele vai ofertar de maneira grata, é suficiente para alimentar os pobres, a tal ponto deles ficarem satisfeitos. A palavra aí do verso 26, os sofredores hão de comer, é pobres, miseráveis. Os miseráveis hão de comer e fartar-se. O que ele está dizendo? Eu vou cumprir o meu voto. Vou oferecer e dar os sacrifícios de gratidão. Mas não vai ser um sacrifício qualquer. Não vai ser uma porção pequena. Eu estou tão grato ao meu Deus pelo que Ele tem feito, pelo que Ele é. Eu vou oferecer tanto ao meu Deus que vai ser suficiente, que a oferta que eu vou dar, o que vai ser separado para mim vai ser suficiente para alimentar pobres, para que eles consigam comer e ficarem fartos. Irmãos, isso aqui é de maneira poética, sem sombra de dúvida. Claro que ele estava cumprindo o voto dele, também acredito que sim. Também acredito que ele ofereceu um sacrifício, sim, acredito, sem sombra de dúvida. Mas eu entendo que ele está querendo externar, irmãos, que essa gratidão que ele tem ao bom Deus é algo sem medidas, porque quem está do lado dele é o próprio Deus. Uma vida grata é aquela que não mede esforços para anunciar e externar seu contentamento, mas também não é algo fingido, forçado ou mecânico. Flui com leveza, naturalidade e amor. Não busca atrair os holofotes para si mesmo, mas direcionar toda a atenção para o Senhor. Uma vida grata entende que não foi por esforço ou mérito, mas por misericórdia, compaixão e amor de Deus. Em outras palavras, ele diz: eu estou felicíssimo, eu estou tão grato ao meu Deus, que eu não tenho como demonstrar isso. Aí ele usa de maneira poética essa ideia de oferecer tanto sacrifício, que é capaz de alimentar os pobres. Isto aqui sim, irmãos, é um coração grato pelo que Deus é. É uma atitude de gratidão por entender que o maior suprimento a igreja já recebeu, que foi o suprimento da salvação eterna, o sacrifício de Cristo na cruz. Eu continuo, para mim é confuso, para mim é muito confuso, contraditório, eu não sei qual é a palavra que eu devo utilizar. Quando alguém vai dar um testemunho: pastor, fui curado disso, fui curado daquilo outro, fui curado, a igreja toda chora, glorifica a Deus, né? E aí quando alguém, sei lá, vai dizer assim: pastor, Cristo salvou a minha família. É legal.
Não entendo, irmãos. Não entendo. A gratidão e o maior dom é a vida eterna. E sempre será a vida eterna. Tudo que acontece abaixo disso nem se compara com esse milagre da salvação, da gratidão de Deus ao nosso lado. O verso 27 e 29 nos direciona então para a terceira verdade. 27 a 29. Diz o seguinte: lembrar-se-ão do Senhor, e a ele se converterão os confins da terra. Perante ele se prostrarão todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino. É ele quem governa as nações. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, até aquele que não pode preservar a própria vida. Então, a terceira verdade sobre o sofrimento glorioso é que ele conduz à adoração. Vamos entender isso aqui. Ele conduz à adoração. Irmãos, o verso 27 e o verso 29, eles estão interligados. Eles estão juntos. Tá? Eles estão juntos. O verso 27 e o verso 29, eles têm o mesmo foco para anunciar que esta adoração, ela é proporcionada pela reunião perfeita. Vamos entender então isso aqui. Verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor e se converterão. Lembrar é trazer a memória. É o exercício de fé para recordar os atos divinos. Converter é o que nós chamamos no Novo Testamento, ou talvez hoje, da conversão, do retornar, o novo nascimento. Prostrar significa inclinar-se em adoração. Então acompanhe aí só no verso 27. Lembrar-se-ão do Senhor, ou seja, recordarão, trarão à memória os seus feitos gloriosos. As pessoas se converterão a Ele. As pessoas, todas as famílias das nações, se prostrarão em adoração a Ele. Aí no verso 29. Todos os opulentos da terra hão de comer e adorar. Irmãos, a palavra opulentos aqui significa vigoroso, robusto. Alguém que se alimenta muito bem. Né? Alguém que tem um porte físico avantajado, porque forte, né? Robusto, como sempre, se alimenta bem. Olha só como tem o verso 29. Todos os vigorosos da terra hão de comer e adorar. Todos os que descem ao pó da terra. Quem são os que descem ao pó da terra? Aqueles que não têm a alimentação que foi mencionada aqui na primeira parte. Se prostrarão perante ele. Até aquele que não pode preservar a vida, este também adorará o nosso Deus. Então, dentro desta linguagem, basicamente o salmista está dizendo isso aqui. Os ricos adorarão a Deus. Os pobres adorarão a Deus. Aquele que tem, adorará a Deus. Aquele que não tem, adorará a Deus. A ideia aqui, queridos, é exatamente daqueles que foram convertidos lá no verso de número 27. Independente se tem dinheiro ou não tem dinheiro, mas foi convertido ao Senhor, fará parte desta família e adorará a Deus. Tem dinheiro, não tem dinheiro, se alimenta bem, não se alimenta, não, o foco aqui não é isso. Isso aqui, queridos, destrona essa teologia de um Deus que é exclusivista, de um Deus que vem para um grupo e não vem para o outro e vice-versa. Aqui não interessa. Não interessa ter muito ou ter pouco. O que nós temos é um Deus anunciando a palavra de salvação a pecadores. Eu não vejo a Bíblia anunciando a palavra de salvação a ricos e pobres, feios e bonitos. Eu vejo a palavra sendo anunciada para pecadores, independente. Irmãos, é possível então perceber que o reino de Deus não é exclusividade para determinado grupo social. O reino de Deus é para pecadores regenerados. Não existem divisões, mas um único povo debaixo de um único estandarte, regido por um único rei e motivado por um único propósito: adoração consciente e direcionada,
sem ruídos causados pelo pecado. Por isso, no verso 27 e no verso 29, ele junta isso, ele vai dizer, olha, a verdadeira adoração, ela é proporcionada por esta reunião perfeita, reunião composta de pecadores salvos, independente se está abastado ou está no pó da terra. Não tem dessa, queridos. A palavra de salvação é para pecadores. Queridos, enquanto a igreja terrena é composta por pessoas salvas e não salvas, ainda aprisionadas nesta realidade de pecado, é também um local, infelizmente, de brigas e interesses. Um exemplo, a igreja de Corinto. A reunião de adoração perfeita é constituída por aqueles que verdadeiramente nasceram de novo, sem barreiras ou preconceitos. Ou seja, quando é que esta adoração verdadeira e perfeita acontecerá? Na volta do Rei da Glória. Quando o Senhor voltar. E aí não tem mais diferença. Não vamos mais ficar brigando pelos nossos interesses. Não vamos mais, com cabo de guerra, querer defender o que eu prefiro, o que eu não prefiro, o que eu quero, o que eu não quero, a tal ponto de causar, às vezes, até briga e racha dentro da igreja local. Isso não mais existirá. Porque esta barreira, ela foi e será, de uma vez por todas, derrubada. Então, queridos, o sofrimento, ele conduz a esta adoração. E é uma adoração proporcionada pela reunião perfeita. E no verso 28, é uma adoração gerada pelo propósito perfeito. Enquanto no 27 e no 28, ela é uma adoração oriunda de uma reunião perfeita, o verso 28 é uma adoração gerada por um propósito perfeito. Qual o propósito perfeito para a nossa adoração? Verso 28. Pois do Senhor é o reino e é Ele quem governa todas as nações. Esse aqui é o propósito da adoração. Não é outra coisa. O propósito perfeito que deve gerar adoração é a compreensão que Ele é Deus. É a compreensão que Ele é o regente supremo do tempo e do espaço. É entender que Ele é a autoridade suprema e final. É entender que Ele governa a vida e a morte. É entender que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. É isto que deve nos levar à adoração perfeita. É entender, como diz no verso 28, pois do Senhor é o reino, Ele governa todas as nações. É isso que deve nos motivar a estarmos juntos. Não é para fugir de casa. Não é para fazer parceria ao amigo da igreja. Não é para exibir a roupa nova, o perfume melhor, o melhor corte de cabelo, a unha mais bem pintada, o cordão mais caro, o relógio mais caro. Muito pelo contrário. O que deve nos motivar a estarmos juntos em adoração verdadeira é pelo entendimento que Deus governa todas as coisas. Deixe marcado o Salmo. Eu quero ler um texto com vocês, ele é um pouquinho extenso, em Isaías, para entendermos essa verdade. Isaías capítulo 40, versículo 12 ao versículo 31. Isaías 40, de 12 a 31, diz o seguinte. Está falando da majestade e do Deus que governa todas as coisas. Observem a descrição que nós encontramos aqui no livro de Isaías. Isaías 40, 12. Quem, na concha de sua mão, mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte uma efa o pó da terra e pesou os montes em romanas e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento?
Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para um holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vago. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? O artesão funde a imagem, e ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira, que não se corrompe, e busca um artesão perito, para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Versículo 22. Ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna a inutilidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secaram. Quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, e nem um só vem a faltar. Verso 27. Porque, pois, dizeis, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Não sabeis, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços caem de exaustos. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Está aqui, meus irmãos, o motivo bíblico para adorarmos o nosso Deus. Toda honra e toda glória a Deus, aleluia. Isso aqui é o motivo perfeito para a adoração, porque Ele governa todas as coisas. Irmãos, verso 30 e o verso 31, encontramos então a quarta e última verdade. Então, o sofrimento glorioso, ele também conduz à proclamação. Olha só o que temos aí no verso 30 e no verso 31 para fecharmos. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor a geração vindoura, hão de vir anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então, aqui na última parte, ele agora nos desafia a pegarmos todas as verdades que já foram apresentadas no Salmo e proclamarmos estas verdades. O verso 30, ele é bonito. A posteridade o servirá, falar-se-á do Senhor à geração vindoura. Quando nós lemos isso aqui no português, parece que está fazendo o seguinte, falem do Senhor para a próxima geração. De automático, talvez a leitura no português nos remeta a esta ideia. Fale das grandezas do Senhor à próxima geração. Só que o termo geração vindoura ou geração futura é um termo que denota as gerações que descendem da primeira geração. Ou seja, primeira geração, Adão e Eva, seus filhos. Quais as gerações futuras? Todas as gerações depois de Adão e Eva. Todas. Então, quando ou até quando devemos proclamar esta grandiosidade? Até o fim. As futuras gerações, a todos aqueles que virão. Não é só pegar a próxima geração, os meus netos, os meus bisnetos. Não tem disso, irmãos. É uma proclamação sem fim, uma proclamação de um anúncio das grandezas de Deus para todos sempre até a sua volta. Ou até a nossa morte, ou até a volta do Senhor. Proclamar sempre.
O anúncio deve ser constante, ininterrupto. Não existe espaço para paradas, lapsos, intervalos. O judeu entendia a necessidade e a urgência. Compreendia que não existia outra forma de viver se não fosse debaixo e conectado ao pacto de Deus. Já o judeu cristão via a mesma necessidade e entendia que o retorno do rei é que marcava o fim da proclamação. Pastor, até quando eu devo anunciar? Até a volta de Cristo. Pastor, está demorando. Ou então até a tua morte. São as únicas duas situações que nos conduzem a uma parada desta proclamação. E um dos sinais que antecede a volta de Cristo é a proclamação do Evangelho. Você quer habitar com Cristo? Quer deixar a realidade impregnada pelo pecado? Então, querido, proclame o Cristo até que Ele venha. Proclame, quer seja oportuno, quer não. Seja um instrumento efetivo de anúncio da palavra de salvação para os perdidos. Acabamos de cantar, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Queremos que o Senhor venha, vamos proclamar a sua palavra. Vamos proclamar, vamos anunciar a todas as gerações, sem pararmos. Verso 31, então, ele nos apresenta o que devemos proclamar. Hão de anunciar a justiça dele. Ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Sabe qual é o conteúdo da nossa proclamação, irmãos? Os atos de Deus. Não é a tua vida, não é minha vida, mas o que Deus é, o que Deus faz. E eu acredito até que a desculpa mais utilizada para não proclamarmos é: não sei o que dizer. Devemos proclamar os atos de Deus. Um mergulho sério na leitura bíblica nos dará uma fonte inesgotável e maravilhosa das ações de Deus. Fale dele, o que ele fez por meio do seu Filho para salvar pecadores. Fale da justiça de Deus, do amor de Deus, da misericórdia de Deus, da soberania de Deus, da fidelidade de Deus. Fale dele e dele somente. Se você quer falar de você mesmo, fale, mas só se for para falar mal. Sou um pecador desgraçado e miserável. É o único momento que encaixa bem. Quer falar de você? Fale mal. Deixe toda a honra e todo o louvor para o Deus da glória. Ele é que devemos proclamar. Queridos, e assim fechamos o Salmo de número 22. 3 exposições, 10 verdades. Vimos que o sofrimento glorioso não anula a fé. Ele é conectado à verdadeira fé. Ele causa zombaria por parte dos incrédulos. Ele é reconfortado pela mão divina. Ele gera lamento. Ele gera confiança. Ele conduz ao louvor. Ele conduz à gratidão. Ele conduz à adoração e Ele conduz à proclamação. Que Deus em Cristo Jesus conforte os nossos corações.